Olá, seja bem-vindo. 11 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Viviane Vargas, que é médica oncologista, para conversarmos sobre a campanha do Julho Verde, que trata sobre a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Viviane, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos telespectadores também. Viviane, para a gente começar o nosso bate-papo, muito se fala sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, mas o Julho Verde não é muito comentado. O que se trata o Julho Verde? O Julho Verde, ele é uma campanha também de conscientização dos tumores de cabeça e pescoço. O que seria isso? É a região anatômica onde se aloja, né? Boca, tumores de boca, laringe, faringe, glândulas salivares, tumores de tireoide e também pele, né? Pele dos lábios, a pele que está nessa região, também é importante a conscientização. Nariz também, né? Pensar em vias aéreas. Muita gente nem imagina que essas partes podem estar envolvidas nesse tipo de diagnóstico, né? Como o nariz, a boca. Sim, e é mais comum do que a gente imagina, né? Hoje, a prevalência aí no Brasil, ela gira em torno de 5% de todos esses tumores aí que são diagnosticados. Afeta principalmente homens acima de 40 anos, né? Mas essa incidência vem aumentando devido ao HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, adultos jovens em geral têm aumentado o diagnóstico devido às infecções por HPV. Viviane, a gente tem um dado aqui, eu estou com uma pesquisa realizada pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que nesse ano de 2025 é de que surjam 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Incluindo os cânceres de tireoide, laringe. Esses números são muito altos e mesmo sendo altos, ainda falta muita informação para chegar nas pessoas. Sim, por isso esse mês é tão importante, pessoal, porque a gente precisa atentar para todos os sinais e sintomas, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas que ainda vem muitas pessoas que são diagnosticadas com tumor de cabeça e pescoço, elas chegam numa fase ainda muito avançada, e isso vai limitar muito, né, sobre a questão do tratamento, a mortalidade vai ser alta. Então, quanto mais cedo as pessoas se atentarem para sinais e sintomas nessa região da cabeça e pescoço, incluindo pele, boca, lábios, vias aéreas, mais cedo elas vão conseguir tratar e ter melhores resultados no tratamento. Por isso a gente sempre fala do diagnóstico precoce, né? Como é importante ter esse diagnóstico antes. Muito, muito importante. Você acredita que essa campanha tem ajudado a aumentar os diagnósticos? As pessoas ficam mais interessadas, procuram saber o que é? Com certeza, eu acredito que hoje as redes sociais elas têm um papel muito importante na divulgação, porque não tem quem não esteja hoje, é quase raro, né, quem não está integrado nas redes sociais. E, por exemplo, em outras campanhas, Novembro Azul, eu tenho vários pacientes que chegaram nessa campanha simplesmente por ser uma campanha de conscientização. Nossa, doutora, eu fui fazer meu PSA porque estava no Novembro Azul, né? Então, eu acho que é super importante a gente fazer campanhas de conscientização mês a mês. Perfeito, Viviane, peço licença a gente já volta a conversar. E mudando de assunto, com mais de 80 anos de história, a Corporação Musical de Jacareí é agora patrimônio imaterial da cidade. Confira detalhes na reportagem. A Corporação Musical de Jacareí escreveu um novo capítulo em sua história, ao se tornar patrimônio cultural imaterial da cidade, por meio de projeto de lei proposto pelo prefeito Celso Florencio. Primeiro já precisa de um reconhecimento da sociedade. O que a gente faz de mandar o projeto de lei para a Câmara e a Câmara aprovar já é algo consolidado. Então a Prefeitura ela não cria nada novo. Nesse processo, ela reconhece o que de fato a sociedade já coloca como seu patrimônio, como no caso a corporação, e leva isso em projeto de lei. A trajetória da corporação é extensa, com mais de 80 anos de atuação, tornando-se parte da tradição de Jacareí. A Corporação Musical ela tem uma longa história desde 1940, onde ela tinha o nome de União Operária, e depois ela foi mantendo suas atividades entre
retretas, festas em Jacareí, participava de muita festa em Jacareí. E foi crescendo isso, né, de uma certa maneira, que chegou a participar de concursos em São Paulo, na TV Record, onde trouxe para nós os títulos de primeiro lugar, né? Então a gente vê que ela teve esse crescimento. E vem até os dias de hoje, né? O talento do grupo ultrapassou as fronteiras de Jacareí. Além de shows em outros municípios, a banda também já ganhou prêmios, trazendo orgulho para os jacarienses. Por meados de 70, 72, existiam aqueles concursos, né, de fanfarras e retretas que eram feitos em São Paulo, pela TV Record. Então, essa premiação que a gente conseguiu lá foi uma coisa muito legal para Jacareí, né? Porque ela disputava e trazia os títulos para cá. Foi uns 2 ou 3 títulos. Entre partituras e arranjos, a corporação se conectou com a população local, como é o caso do Marcel, que desde criança sonhava em participar do grupo. Começou quando tinha 8 anos de idade. Aqui em frente à corporação, minha tia morava aqui. Tia Beth morava em frente aqui, eu estava na casa dela ouvindo a banda tocando. Eu pedi se eu podia vir ver a banda tocar, né? Eu vim, estava tocando 4 dias de viagem, o dobrado que estavam tocando. Era até o maestro de Tim Leite. Eu escutei todo o ensaio, voltei para dentro, para casa da tia e falei, tia, um dia eu vou tocar nessa banda. E depois eu vim parar aqui. O patrimônio material vai muito além de um título. É uma forma de preservar a história local. Manter esse patrimônio vivo, manter essa rede de patrimônios vivo, faz com que nós, jacarienses, estejamos viva a nossa memória enquanto cidadão e também projetando para frente uma cidade cada vez melhor. Só dá para pensar no futuro se a gente preserva o nosso passado. A corporação musical aqui de Jacareí é muito legal, muito bonita também. E esse final de semana tem evento para vocês aproveitarem um pouquinho sobre um pouquinho de música. A gente volta a conversar com Viviane Vargas, que é médica oncologista. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre essa parte de conscientização e agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os sinais e os sintomas mais comuns do câncer de cabeça e pescoço. Então, pessoal, o que a gente tem que se atentar? Rouquidão, né, alterações na voz, a gente tem que ficar atento, dificuldade de engolir, nodulações na cabeça, no pescoço, aumento dessa região, né, que a gente chama essa topografia das glândulas salivares, geralmente qualquer alteração, dor, a pele, uma cicatriz, uma afta que não está cicatrizando na boca, né, se atentar, fazer visitas regulares ao dentista é importante para avaliar essa cavidade oral, mas aquela ferida dentro da boca que não está cicatrizando é muito importante avaliar se isso tem alguma relação com tumor, né, com câncer, e pensar que pode ser. Então, geralmente isso. Nodulações na tireoide, aumento dessa região que é a topografia da tireoide. Então, ficar atento à pele, alguma lesão de pele também, né? Até do couro cabeludo também, que é importante, né? Pedir para alguém visualizar o seu couro cabeludo, pensando em tumores de pele nessa região da cabeça e pescoço. Então, atentar a tudo que não é o normal, né? Tudo que você sente que não estava ali, é diferente, tem que ser avaliado. O doutor comentou sobre a afta, são alguns sinais inofensivos e que parecem ser inofensivos, né? Por exemplo, a afta, ela tem um tempo que vai ficar ali e vai cicatrizar, vai curar. Assim como nodulações. Nodulações no pescoço com mais de 15 dias, né, de evolução que não melhoram, não estão reduzindo, né, algumas semanas, tem que ser avaliadas para pensar que pode sim ser algum tumor de cabeça e pescoço. E existem esses sintomas simples que acabam sendo ignorados pelas pessoas? Você vê casos que acabam sendo ignorados e se tornam muito piores o câncer de cabeça, pescoço? Infelizmente, as pessoas acabam se acostumando com aquele sintoma e vão deixando, né, pessoal? Mas isso não é o certo. Então, assim, tudo que não estava ali, que é um sintoma novo no nosso corpo, a gente tem que ter a consciência de procurar, porque o diagnóstico precoce, ele evita muitos traumas na questão do tratamento, né? Quanto maior
maior o tumor, mais agressivo vai ser o tratamento, mais debilitante, né? Por exemplo, um tumor de laringectomia. Hoje não se faz mais, mas você pode perder as suas cordas vocais por não procurar. Então, alterou voz, começou a ter rouquidão, vai procurar. Ou procura um otorrino, procura um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Que são os profissionais ali que fazem esses diagnósticos. Tem que procurar. Doutora, na nossa última entrada, você também tinha comentado sobre o HPV. Qual que é o papel do HPV nesse tipo de câncer? O HPV hoje é um dos maiores causadores do tumor de cabeça e pescoço, principalmente da cavidade oral, né? Os tumores orofaringe. E é super importante hoje, porque além dos tumores de cabeça e pescoço, muitos outros tumores têm relação com o papiloma vírus humano. Então, hoje a maior parte da população é infectada pelo HPV. Então, por isso, assim, o pessoal, poxa, mas eu nunca fumei e tive esse tumor, mas é devido à infecção pelo papiloma vírus humano. Então, a vacinação tem um papel extremamente importante. Hoje, graças a Deus, a gente já tem isso na rede pública para crianças, né, a partir dos 9 aos 14 anos, mas adultos ainda acho que deveriam existir políticas públicas aí para atingir a população mais adulta, que eu diria, todas as pessoas deveriam ser vacinadas, independente da idade, pelo HPV. Claro que aí já entra em outra discussão qual vamos pensar assim no quanto essa vacina vai ser efetiva, mas mesmo assim, se você conseguir eliminar ou reduzir a carcinogênese, né, o quanto esse vírus pode ser agressivo para a pessoa, aí a gente já entra em outra questão, mas ao meu ver, assim, todos os pacientes, todas as pessoas adultas deveriam ser vacinadas por HPV. E quais são os principais fatores de riscos associados ao câncer de cabeça e pescoço? Cabeça e pescoço, o principal fator de risco disparado ainda é o tabagismo, né? Tabaco, cigarro, charuto, todas as formas, né, de cigarro, aí Viper. Álcool também? Álcool está associado, né, como um fator de risco importante. Hoje a gente tem um estudo novo que saiu mostrando que mais do que 2 doses semanais já aumenta absurdamente o risco para vários tipos de câncer, incluindo cabeça e pescoço, né, mama, intestino. Saiu um estudo recente esse ano. Além do álcool, exposição solar, né, pensando na pele, pensando em tumor de boca, de lábios. Que mais? O próprio HPV que a gente já tinha comentado, né? Pensar também na má higiene oral dos pacientes, né? Das pessoas que chegam para nós, má higiene oral. Então, visitar o dentista regularmente é super importante para a prevenção. E principalmente esses, né? Como você falou, o tabagismo e o álcool são hábitos comuns que acabam ainda muito impactando bastante ainda na saúde pública como um todo. Sim. Hoje, a principal forma de evitar vários tipos de câncer é parar de fumar. Parar de fumar e parar de beber, ter uma vida saudável. Um fator de risco importante também é uma dieta pobre em verduras e legumes, né, e frutas. Então, a nossa alimentação está cada vez pior também, isso interfere bastante, né? Viviane, peço licença a você novamente, a gente vai falar agora sobre o Bom Prato aqui de Jacareí, que completa 3 anos de funcionamento. Hoje, para celebrar a data, será oferecido um cardápio especial no almoço, a partir das 10h30, com atendimento preferencial a idosos. Lembrando que a refeição custa R$1 e o Bom Prato de Jacareí está localizado na Rua Bernardino de Campos, número 300, na região central, e funciona diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados. E a obra da artista visual Janaína Vieira fará parte do Festival Lille 3000 na França. Saiba mais detalhes na reportagem. Ver beleza no dia a dia e transformar a rotina em arte. Foi assim que uma habilidade despertada ainda nos tempos de escola se transformou no modo de vida da artista visual Janaína Vieira, que relembra como começou sua relação com o ofício. O meu interesse por arte, eu acho que vem desde a infância, né? A gente é muito cativado dentro da escola mesmo, né? Nesse âmbito escolar, através de atividades. E aí, né, trazendo um pouco isso para minha adolescência, já gostava muito de fotografia de rua, então eu comecei a partir daí. E a partir da fotografia de rua,
eu fui explorando outras linguagens artísticas também. Foi observando e registrando cada detalhe do seu entorno, desde o belo às injustiças, que Janaína Vieira construiu sua trajetória na arte. Agora, suas obras ultrapassam fronteiras e ganham espaço em uma exposição internacional. Em 2025, a sua obra Construção fará parte da exposição Baile Funk, um grito de liberdade, na 7ª edição do Festival Lille 3000, na França. A obra Construção, ela é uma obra muito cheia de detalhes, tem muitos assuntos, é uma obra muito delicada. Falo muito sobre realidades, sobre o cotidiano periférico, principalmente essa questão da periferia, que é da onde eu venho também. E eu trouxe um pouco dessas desigualdades. Então, a construção seria essa estrutura que nos move, né? E, dentre elas, todo o racismo estrutural mesmo que, infelizmente, a gente vive. Então, é uma obra bastante delicada, mas que eu enxergo muita potência nela e outras pessoas também, né? Não é à toa que agora está na França. Janaína também compartilha a emoção de representar com a sua arte não apenas a sua cidade natal, mas também Jacareí. Eu acho muito interessante representar Jacareí, né? Uma cidade aí que, como é que eu posso dizer, que precisa valorizar, de certa forma, mais a cultura, né? A cultura em si. Mas tá sendo bem legal, assim. Não é de agora que eu levo o nome de Jacareí, né? Mas também tem a minha cidade natal, que é Macambira, interior de Sergipe. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as etiquetas, as duas cidades de onde eu venho, estando ali por conta do meu nome. Mas também tem outros artistas, né, que acabam levando Jacareí, e é muito lindo de ver mesmo. Para acompanhar de perto o trabalho dela, é só seguir Janaína no Instagram. O perfil dela é @JNAVieira. Parabéns, Janaína, pelo trabalho tão bonito. E a gente volta a conversar com Viviane Vargas, que é médica oncologista. Doutora, a gente falou sobre a conscientização, sobre alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço. E como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico principal é a pessoa, né, ter o sintoma ali e procurar rapidamente, mas para alguns cânceres, por exemplo, tireoide, a gente pode fazer screening, né, a avaliação de rotina da tireoide, e muitas vezes a gente diagnostica, né, como tive um caso recente no consultório, que a gente estava tratando da questão da obesidade e fez um ultrassom de tireoide como um screening de rotina, e aí apareceu um tumor papilífero de tireoide, né? Ele vai operar até essa semana, mas a gente conseguiu um diagnóstico precoce fazendo essa questão da revisão, do check-up geral. Então, fazer um check-up geral e, assim, quando tiver algum sintoma, procurar. Mas aí, quando esse sintoma está instalado, aí a gente vai procurar como? Com uma endoscopia, com uma laringoscopia, né, que seria aquela avaliação dessa região da laringe, com os cirurgiões de cabeça e pescoço fazem, né, até com equipamentos, com tomografia, ressonância, ultrassom mesmo da região da cervical, para ver nodulações, avaliação da pele, né, se precisar uma dermatologista ver, avaliar, né, ou cavidade oral, dentistas, né, se precisar de uma biópsia. Então, tem várias formas de diagnóstico dependendo da região em que a doença está instalada. Por isso o check-up é tão importante, porque às vezes não está sentindo sintoma, mas pode achar ali alguma coisa. Sim, esse paciente, inclusive, tem 38 anos, ele foi para tratar obesidade. E a gente faz sempre ultrassom de tireoide, né, nesses casos, como rotina, e se descobriu esse tumor, ele ficou bem impressionado, porque ele tem 38 anos, ele disse, meu Deus, quando que eu ia fazer isso, né? E aí, então é super importante a gente se revisar. Eu diria a partir dos 30 anos já começar a pensar aí a cada 2, 3 anos vai ao seu clínico e a partir dos 40 vai todo ano fazer check-up. E hoje em dia quais são os tipos de tratamento? Hoje em dia os tratamentos para tumor de cabeça e pescoço vão depender do estadio dessa doença. O que é estadio de doença? É em que nível essa doença se encontra a partir do diagnóstico. Então pode ser estadio inicial, tumor in situ, né, que é aquele bem inicial,
a estadio 1, 2, 3 ou 4, dependendo do tamanho e se ele está atingindo linfonodos ou se ele já foi para outra área, que a gente diz um estadio 4, quando já tem metástase, por exemplo, no pulmão, no fígado, em outros órgãos. Então, dependendo do estadio, é dado o tratamento. Então, estadios mais iniciais, a gente orienta cirurgia, muitas vezes só alguma coisa tópica. Se for tireoide, às vezes a própria cirurgia mesmo, né, consegue reverter. Estadios mais de 2 a 3 ali, seria mais quimioterapia, radioterapia, né? Para estadios mais avançados, aí seria mais quimioterapia, imunoterapia, que tem hoje muito também nos tratamentos de tumores de cabeça e pescoço. Vai variar conforme a doença e o estadiamento. Mas é importante saber que sempre existe essas alternativas para a cura. Sim, e nem sempre vai existir cura dependendo do estadiamento. Por exemplo, o estadio 4, quando já atinge o pulmão, outros órgãos, infelizmente não existe mais cura, aí existe manutenção do tratamento, né? A cura já fica uma palavra muito forte, né? Infelizmente. Por isso que quanto mais cedo a gente buscar saber o que está acontecendo, mais rápido você consegue tratar e curar. Por isso a questão do diagnóstico precoce é tão importante. As pessoas costumam ver, como você comentou, nas redes sociais, falando de Júlio Verde, tratar, ver as informações, ver o que é, se informar mesmo. E hoje, né, cada vez mais, né, Maria, a gente tem profissionais fazendo conteúdos informativos, então não dá para dizer que a pessoa não tem informação. As pessoas têm que ouvir ali, né, profissionais. Depende de quem você segue, né? Às vezes um conteúdo informativo vale milhões, né? Vale a sua vida. É isso, Viviane. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta a conversar. E no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vamos conferir a reportagem sobre as medalhistas do tênis de mesa. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre oportunidade de cursos na cidade. O Instituto Aliança, em parceria com a Suzano, está com as inscrições abertas para uma nova turma do Programa de Formação Profissional Rotas e Travessias em Jacareí. A iniciativa oferece cursos gratuitos para jovens de 17 a 24 anos, visando ampliar a inclusão no mercado de trabalho. Com duração de 3 meses e realizado totalmente online, o curso é focado no desenvolvimento de competências socioemocionais, digitais e empreendedoras. Nessa edição, as aulas terão início no dia 17 de julho e as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho pelo site institutoaliança.com.br.
A gente volta a falar com Viviane Vargas, que é médica oncologista. Viviane, o recado-chave sempre é a prevenção, né? É bom reforçar que muita gente não sabe por onde começar. Como que o paciente pode procurar ajuda quando identifica alguma coisa, algum sinal? Procure o seu médico de confiança, né? Explique sobre os sintomas, mas os sintomas também, dependendo de onde está localizada a lesão, por exemplo, é uma pele, dermatologista, boca, né? Pode ir no dentista, revisar, mas procure um profissional da sua né, confiança, o seu médico do posto, o seu clínico geral. E, claro, existem os profissionais mais específicos dessa região, que são os cirurgiões de cabeça e pescoço, otorrino, né? Então, você pode procurar né, alguma coisa na tireoide, deu alteração. Então, mas aí o próprio clínico geral pode encaminhar para esses profissionais mais habilitados para que são mais, assim, digamos, específicos, né? Então... E que tipos de cuidados diários a gente pode tomar nesse tipo de... para prevenir também? Prevenção, pessoal, eu diria, não fume, não beba, né? Hoje a bebida também está relacionada mesmo com doses baixas de bebida semanal, está relacionado com o aumento absurdo do risco de câncer. Fazer uma boa higiene oral, manter suas visitas ao dentista regularmente. A questão do HPV, se puder investir numa vacinação contra o HPV, seria super interessante porque ela previne diversos tipos de tumores. Não ter relações sexuais, mesmo orais, né? Porque hoje tem a questão do tumor de orofaringe, mesmo relações sexuais orais tem que ser protegida com preservativo. A exposição solar, né? Protegida, sempre usar protetor solar, né? Chapéus de abas largas. E assim, se cuidar, ficar atento a esses sinais e sintomas precoces. Teve sintomas, já procura, não espera, porque a doença ela é melhor tratada e os índices de cura são maiores nos estadios iniciais. Depois disso, a limitação que essa doença pode trazer é absurda, é muito triste, assim. Tumor de cabeça e pescoço, ele é uma coisa que aparece muito na face, então fica muito estigmatizado, né? O paciente fica, às vezes, se isola socialmente, então é muito triste. Né? E hoje ainda mais de 50% são diagnosticados em fases bem avançadas, né? Com limitação, pacientes jovens que estão numa idade ativa, que dá um impacto social muito grande para sua família, para a sociedade, né? Então, é muito triste, assim, tu ver um pai de família de 40 e poucos anos falecer por uma doença dessas, né? Então, procurem, gente, não tenham medo de ir atrás. O pior é você deixar... Porque aí, assim, você vai estar tomando uma decisão, né? O não fazer nada também é tomar uma decisão, né? Às vezes as pessoas têm medo, né, de procurar e achar, mas é tão bom achar antes. Não bom achar antes, mas é tão bom se você tem o tumor, você achar antes e poder curar o tumor, né? Sim, e quanto mais precoce, maiores os índices de cura. Tem algum apoio também, porque, como você falou, acaba mexendo muito com o emocional das pessoas também, né? Tem esse apoio também? Sim, quando o paciente vai para um centro oncológico, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar ali, são vários profissionais, dentistas, fonoaudiólogo, o pessoal da nutrição, né, todo mundo, o apoio psicológico, então são vários profissionais, né, tem várias especialidades ali atuando junto no centro de oncologia. Então, o paciente não está sozinho, é uma equipe multi que ajuda esse paciente a superar, né. É tão importante também o apoio da família nesses momentos, né? Sim, a família, geralmente, assim, eu noto, né? A família tá sempre junto, mas, infelizmente, né? Nem todos os pacientes têm essa realidade também. Aqui na nossa região tem algum centro que é específico para o câncer de cabeça e de pescoço ou não? De cabeça e pescoço, não. Em geral, os nossos centros, eles tratam tudo, porque como é uma prevalência ali de 4 a 5% de todos os cânceres gerais, aqui na região ainda nós temos centros que fazem todos os tumores, né? Geralmente tratam tudo. Mas tem colegas que se especializam mais nessa área. Então, dentro do próprio centro de oncologia, em muitos locais vai ter colegas especialistas em cabeça e pescoço. Por exemplo, São Paulo, que tem centros maiores, eles conseguem ter especialistas bem assim, que fazem mais a parte de cabeça e pescoço. Aqui, mais no interior, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, assim, acaba tratando tudo.
Perfeito, doutora. A gente já volta a conversar. E falando sobre agora a programação cultural para esse final de semana, que está imperdível. Confira dicas de mais um episódio do Se Liga. E aí, pessoal, mais um Se Liga começando e a agenda cultural para o fim de semana está imperdível. Para comemorar o Dia do Rock, acontecerá o evento Rock nos Trilhos, com uma programação repleta de música boa. Os horários são dia 11, das 19 às 22 horas, dia 12, das 17 às 22 horas e dia 13, das 14 às 22 horas. Não perca essa oportunidade. Também no dia 12, sábado, a partir das 9 horas, no Jardim São Luís, terá o Recriança, com pula-pula, brincadeiras, jogos e diversão garantida. Já o Rapa no Tacho, Arraiado Cultura no Morro, acontecerá no bairro Pedra Mar, no sábado, das 9h30 às 23 horas e no domingo, a partir das 16 horas, e contará com oficinas, bingo e muita alegria. E continuando no clima de festas, no sábado também terá o Arraiado Jacareí Rugby, a partir da 1h30 no estádio do Cambuzano. A entrada é franca, então aproveite. Para o domingo, dia 13, o Viveiro Viveiro separou uma programação incrível a partir das 9 horas, com trilha guiada, oficina e doação de mudas, no Viveiro Municipal. Lembrando que é obrigatório o uso de sapato fechado para as trilhas. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais, em @TV Câmara Jacareí. Desejo a todos um ótimo fim de semana e até a próxima! E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí está com as inscrições abertas para os bares e botecos interessados em participar do concurso Delícias de Boteco. Serão selecionados 30 participantes por ordem de inscrição. Cada bar poderá inscrever um petisco exclusivo com um valor promocional que será avaliado no mês de agosto. O público poderá votar via QR Code disponível nos próprios estabelecimentos, enquanto os jurados técnicos farão visitas anônimas para avaliar sabor, apresentação, ambiente e atendimento. Os estabelecimentos interessados devem se inscrever até o dia 23 de julho por meio de um formulário disponível no site da Prefeitura. E a equipe feminina sub-19 de tênis de mesa conquistou pela terceira vez consecutiva as 3 primeiras posições da terceira etapa do Campeonato Paulista, realizada em junho. A cidade já se consagra como uma grande potência na modalidade. Confira detalhes na reportagem. A equipe feminina sub-19 de tênis de mesa de Jacareí tem sido sinônimo de excelência e vem mostrando resultado no cenário paulista. Pela terceira vez consecutiva na temporada, as atletas Maria Fernandes, Maria Chiqueto e Clara Castilho conquistaram as 3 primeiras posições e contam qual o sentimento de estarem no pódio novamente. Estar no pódio tantas vezes assim é muito gratificante, né? A gente sabe que o trabalho que a gente está fazendo está dando resultado. É só uma medalha, mas acho que mostra o resultado de um caminho inteiro, de um dia inteiro de luta, então é muito gratificante. Além de orgulho pela minha equipe em si, eu acho que, como elas, é gratidão. O bom desempenho não é por acaso. A rotina das meninas envolve treinos intensos, muita dedicação e um trabalho contínuo com a equipe técnica. O treino de tênis de mesa é um treino bem puxado, né? A gente treina bastante, todos os dias, e também participa de muitas competições. A minha parte é a parte técnica que a gente realiza aqui, dando apoio também na parte mental, mas além do que a gente faz aqui, elas têm os treinamentos físicos fora daqui, né? Então é um treino bem puxado mesmo. Acho que tem alguns pilares aí que é muito importante para um atleta, né, de alto rendimento, que é o técnico, então, que a gente treina na mesa mesmo, eu treino de segunda a sábado, e aí tem o físico, que eu faço academia também, de segunda a sexta, e eu treino também o mental, o cognitivo, eu tenho alguns treinos relacionados à visão, que é muito importante também. A vida de atleta exige mais que talento, envolve renúncias. E esse esforço diário mostra o comprometimento de quem quer seguir a carreira no esporte. É difícil, a gente, por ser atleta de alto rendimento, tem que deixar de lado muitas coisas, muitos passatempos que a gente gosta de fazer, não é possível, mas acho que
sempre que dá a gente tenta estar presente, mas tem que ter essas renúncias, né? A presença das garotas no pódio vai além de uma conquista individual. Ela projeta a cidade de Jacareí no cenário esportivo e consolida o município como referência na modalidade. Eu estou aqui em Jacareí já há 28 anos trabalhando com tênis de mesa. A gente sempre revelou bastantes atletas que sempre tiveram destaque. A gente está sempre renovando a equipe e, graças a Deus, essas atletas que aparecem, elas parecem com potencial muito grande para poder crescer. E não é diferente das meninas que estão hoje. Todas elas jogam muito bem. Eu vejo um futuro bem grande para elas. São atletas novas ainda. Então, é muito legal você poder ter esse material humano na mão e poder estar lapidando, fazendo um trabalho melhor para que elas possam atingir o sonho delas. Entre conquistas e desafios, elas mostram que o caminho no esporte é construído dia após dia e que todo trabalho é uma etapa importante na busca por objetivos maiores. Meu maior sonho em si seria, claro, como todo atleta, ir para coisas grandes como Olimpíadas, mas no momento eu focaria em, por exemplo, ser destaques do Brasil ou algo parecido. A gente volta ao nosso bate-papo com a doutora Viviane Vargas, que é médica oncologista. Doutora, para a gente encerrar nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre prevenção, um pouquinho sobre os cuidados também. Queria que você deixasse um recado para esse Julho Verde. Então, pessoal, nesse Julho Verde, eu deixo a população, alertar a população a se cuidar, não beber, não fume, visite seu dentista regularmente, se proteja, use protetor solar, medidas para o sol e se conscientize de que quanto mais rápido você procurar saber o que está acontecendo com você, se você tem algum sintoma de rouquidão, de alteração de voz, de nodulação no pescoço, uma afta que não está curando, alguma lesão que não cicatriza na pele ou nas mucosas, vá procurar ajuda. A gente está ali para ajudar vocês, né? E quanto mais rápido você procurar essa ajuda, menos limitante esse tratamento pode ser, né? E às vezes é algo benigno, muitas vezes é algo como, por exemplo, litíase da glândula parótida, né? Então, alguma coisa que pode ser bem benigna. Então, não tenha medo, vá atrás, porque você não tomar uma decisão de se cuidar ou de deixar aquilo, cada vez vai piorando mais, né? Isso vai limitando a cura. Então, procure um profissional da sua confiança e vá atrás de algum sintoma nessa região da cabeça e pescoço que a gente vai estar lá para ajudar vocês. A gente precisa olhar com mais atenção para esse câncer que não é muito falado como os outros tipos, como o Outubro Rosa, Novembro Azul, mas a gente precisa prestar atenção, né? Com certeza, e cada vez mais prevalente. E outra coisa que eu diria também, se puder investir numa vacina do HPV, né, mesmo que você esteja fora desse grupo que o sistema de saúde contempla, invista, porque essa vacina ela ajuda a prevenir vários tipos de câncer. Principalmente o de tireoide? Na verdade, cabeça e pescoço, orofaringe, mas também colo de útero para as mulheres, pênis para homens. E, enfim, vale muito a pena investir nessa vacina, porque hoje mais de 90% da população é infectada pelo papilomavírus humano. Tem a importância da vacinação. Sim. Viviane, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Prazer, viu? Muito obrigada, Maria Eduardo. Um abraço para os telespectadores. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!